Bom dia, amados irmãos. É um prazer estar em minha igreja. Para quem não sabe, eu continuo membro da Emanuel, faço parte do meu grupo pequeno e tenho buscado servir a Deus, através do chamado que Ele me fez. Estive aqui como ministra de atuação social entre 2000 e... Esqueci, Júlio, qual foi mesmo? 2004 e 2003 e 2005, por 3 anos. E o Senhor, tem feito o trabalho dele neste local. E Fabíola me convidou e com muito prazer eu estou aqui para conversar com os irmãos sobre o que a palavra de Deus nos diz, sobre o que ele nos ensina, para a nossa atuação como membros, como servos de Deus, na sua casa e muito mais do que na sua casa, no seu reino. O texto que o Senhor nos deu para esta manhã é 1 João, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Vamos ler, meus irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso para conosco. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todo este povo que está aqui nesta manhã, porque o Senhor trouxe à tua casa verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Usa, Senhor, a nossa palavra para edificar esta igreja. Em nome de Cristo é que eu peço e agradeço. Amém. O tema proposto está ligado ao tema da convenção, integralmente submissos a Cristo. E, ao refletir sobre esse tema e pensar como a ação social está ligada à questão de estarmos submissos integralmente a Cristo, nós pensamos primeiro nesse texto de João, e também pensamos em outros textos que vamos lendo conforme for correndo a nossa pregação. Então, eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas para que a gente possa pensar o que o Senhor nos diz nesta manhã. Em primeiro lugar, quando eu estava fazendo este sermão, eu me lembrei de um probleminha que o serviço social teve no início desse ano. Quem é assistente social já sabe mais ou menos o que eu estou falando. Foi um curso de serviço social que, quando foi fazer a sua propaganda, eles colocaram assim: se você quer fazer o bem, venha fazer serviço social. Aí foi uma celeuma muito grande, e eu fiquei pensando sobre... Muita gente protestou de um lado, outro protestou do outro. O serviço social adora protestar. Porque o serviço social não é uma profissão para fazer o bem, somente. O serviço social é uma profissão que busca garantir, promover, inserir os direitos a todas as pessoas. Então, o restante do serviço social, quem quiser saber mais, pode ler Marilda, pode ler Zé Paulo Neto e Ana Elizabeth Mota, que vocês vão entender mais sobre o serviço social. Mas o serviço social não é uma profissão somente para fazer o bem. O serviço social é uma profissão para defender e inserir as pessoas nos seus direitos. Então, o que é que leva um publicitário a pensar que na nossa sociedade nós precisamos de uma profissão para fazer o bem? É preciso uma profissão, no nosso currículo bem grande de profissões, para fazer o bem? Essa é a nossa pergunta. Então, nós vamos tentar respondê-la através da palavra de Deus. E, quando a gente pensa integralmente submissos a Cristo, nós estamos, a Convenção Batista Brasileira,
depois de 40 anos, está pensando naquilo que foi dito e falado pelo primeiro Congresso Internacional de Evangelização Mundial, que foi realizado em Lausanne, na Suíça, em 1974. São 40 anos de lá para cá, e naquele Congresso de Evangelização Mundial, foi feito o direcionamento para ao trabalho de missões das diversas denominações do mundo inteiro. E ali, homens inspirados por Deus, como Billy Graham, como René Padilha, como Pablo Escobar, eles nos trouxeram as direções para a igreja na evangelização. E aí, um resumo, bem resumido, do que foi feito lá em Lausanne, em 1974, que está no seu pacto, pode ser resumido assim: o evangelho todo, para o homem todo e em todo lugar. Eu vou repetir. O evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Estas são as diretrizes, né, das igrejas, todas as igrejas evangélicas ao redor do mundo, que eles assinaram e pactuaram desde 1974. E desde lá as igrejas vêm buscando cumprir este pacto. Nós vamos começar pensando de trás para frente. Em todo lugar. O evangelho em todo lugar. Atos 1, versículo 8. E recebereis poder, vamos ver se eu ainda sei de cor. Recebereis poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Estou bem ainda. Então, em todo lugar, o evangelho deve alcançar todo o lugar, todas as pessoas. O evangelho precisa ser conhecido desde os lugares mais ricos, onde, né, as pessoas estão tão ligadas à ciência e à tecnologia, e tem uma vida boa, que não falta nada, até os lugares mais necessitados, cheios do conhecimento empírico, cheios daquele conhecimento popular. O evangelho precisa chegar a todos esses lugares, seja aqui, seja na Judéia, seja em Samaria, seja até os confins da terra. O evangelho precisa chegar em todos os lugares, né? E nós temos esta missão. Quando Jesus foi subindo ao céu, ele nos deixou essa ordenança, que nós temos essa obrigação de levar o evangelho a todos os lugares. A igreja deve levar a todo mundo o evangelho, mas não o evangelho partido, o evangelho mais ou menos, o evangelho que eu acho, o evangelho da prosperidade, o evangelho dos pobres, o evangelho da libertação. Não é esse evangelho, mas o evangelho integral, o evangelho de Jesus Cristo, que está em sua palavra, nas Escrituras. Então, a igreja deve levar a todo mundo o evangelho integral. É isso que diz Lausanne, né? Que nós devemos levar o evangelho integral. E para o homem todo, João 10, 10. Será que eu anotei errado? Ah, sim, é a parte B. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas usam esse termo para dizer abundância de bens materiais. Mas a palavra de Deus não está falando sobre isso. Jesus Cristo não está falando de bens materiais. Ele está falando de vida. Vida completa. Vida espiritual, vida material, vida física, vida emocional. Jesus Cristo está falando em todos os âmbitos da vida das pessoas. Ele não está falando apenas de uma parte. Não tem aquela
antiga história do coração, né, que a gente deixa Jesus entrar na sala, nos quartos, mas, na maioria das vezes, né, a gente, aquele quartinho das tranqueiras, o quartinho da bagunça, a gente não quer deixar Jesus entrar. Então, Jesus tem que estar no homem todo, em todas as partes da sua vida, da minha vida, da vida das pessoas. Jesus tem que estar. Jesus tem que estar presente na vida de cada um de nós por completo. A palavra de Deus, ela é transformadora de vidas. A palavra de Deus não é ganhadora de almas, ela é transformadora de vidas. Né? Porque alma sem corpo é defunto, e alma sem corpo é fantasma, e corpo sem alma é defunto, certo? Então, nós não podemos separar, dicotomizar, dividir. A nossa vida por completo, né, ela tem que pertencer a Jesus. Todos os âmbitos, todas as áreas, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, e o que Deus nos dá na nossa vida, nós temos que entregar de volta a Ele. Se Deus lhe deu uma boa profissão, se Deus lhe deu um bom apartamento, se Deus lhe deu um bom carro, se Deus lhe deu... Tudo isso não lhe pertence, pertence a Deus, foi Ele que lhe deu, você usa, você é mordomo, você está aqui neste mundo para trabalhar para Deus, você não está aqui para seu bel prazer, para você viver bem, curtir a vida e depois ir para o céu. Deus quer a sua vida toda, a sua vida por completo. Ele não quer uma partezinha, um pedacinho. Quando eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Quando eu tiver tempo, eu vou orar. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer o bem. Quando eu tiver tempo, você nunca vai encontrar tempo. Se você não entregar sua vida toda para Jesus, você nunca vai ter tempo para Deus. Ele vai ser apenas uma parte que você usa quando você precisa. Mas se você entregar toda a sua vida para Deus, Deus vai lhe usar da maneira como Ele quer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que diz a palavra, é isso que diz o Evangelho de Jesus. E nós devemos colocar a nossa vida a serviço do Mestre. Quem aqui, né, tem a sua vida, gosta de fazer as suas coisas, coloque sua vida a serviço do Mestre. Ele vai lhe dar muito mais. Porque o ser humano transformado, verdadeiramente transformado por Cristo, ele entrega toda a sua vida ao comando do Senhor. E, em terceiro lugar, o Evangelho todo. O Evangelho todo começa pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pregar o Evangelho... Obrigada, Aurélia. Nós não podemos pregar o Evangelho sem falar do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Jesus Cristo veio ao mundo, Deus homem, veio ao mundo, entregou a sua vida, morreu por cada um de nós, deu a sua vida por amor de nós. E o seu sacrifício foi aceito por Deus, e por isso Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Evangelho. Tanto é a parte principal do Evangelho, que os escritores dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao escrever o Evangelho, começaram justamente por essa parte. Por quê? Porque esta é a parte principal. Jesus Cristo morreu por amor. Ele deu sua vida por amor. E nós devemos, né, dar a vida pelos outros. Jesus Cristo disse que o seu amor para conosco o levava até a morte, e morte de cruz. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento do sangue de Cristo na cruz por nós, não haverá remissão de pecados. Então, essa é a mensagem que transforma. Este é o Evangelho todo, que Jesus quer que pregamos. Né? Que Ele veio por nós, que Ele nos ama, que Ele deu a sua vida para a nossa redenção. Mas, né, nós também
ao sermos transformados por esse evangelho, nós devemos seguir o quê? Seguir o maior mandamento, que foi o que Jesus nos deixou em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Foram 3 anos Jesus aqui na terra, ele pregando e ensinando e admoestando e curando e alimentando as pessoas. E o que mais que Jesus fez? Né? Ressuscitando as pessoas, ressuscitando os mortos. Jesus fez tudo isso e nós devemos seguir o que Jesus fez. Né? E ele disse qual era o maior mandamento quando ele foi perguntado? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, este foi o mandamento que Jesus nos deixou. Ele disse isso para cada um de nós, que ao recebermos como nosso Senhor e Salvador, nós devemos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e amar ao próximo como a nós mesmos. E o que significa amar ao próximo como a nós mesmos? Né? Lá em Lausanne, eles vão nos dar algumas dessas diretrizes. E só para eu não me perder, que eu sei quase de cor, mas de vez em quando para não errar as palavras, eu vou ler diretamente do pacto. Ele diz assim: embora a reconciliação do homem com o homem não signifique a reconciliação deste homem com Deus, nem a ação social e evangelização, e nem a emancipação política, salvação. Contudo, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parcelas do nosso dever cristão. Ambos são expressões necessárias das nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, do nosso amor para com o próximo e da nossa obediência a Jesus Cristo. Amar a Deus significa também que esse Deus vai ser pregado através do meu amor para com os homens. A minha vida deve resplandecer a vida de Jesus, e isso só vai acontecer se eu agir, se eu fizer como Jesus fez. Se eu olhar para o outro, para o meu próximo, para aquele que precisa, para aquele que tem necessidade. Não estou falando de classe social, não estou falando de necessidade financeira somente. Eu estou falando daquele que tem necessidade. Se nós olharmos para ele, né, e tivermos amor, compaixão, então nós vamos querer fazer o bem para esta pessoa. E assim cumprir o mandamento que Jesus nos deixou. Se a nossa vida não resplandece a vida de Cristo, se a nossa vida é apagada como uma luz embaixo do alqueire, se a nossa vida não é uma vida que realmente demonstre o amor de Cristo, então o Evangelho de Deus ainda não está completado em nós. O Evangelho de Cristo precisa resplandecer na nossa vida. O Evangelho de Cristo precisa resplandecer, e ele resplandece através das nossas atitudes, através do amor que demonstramos pelos outros. O amor de Cristo resplandece em nós quando nós deixamos o nosso ponto de conforto e nos colocamos integralmente nas mãos de Deus para abençoar as outras pessoas. Lá em Tiago 4:17... nós vamos ler. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago é claro em dizer, se você sabe o que é fazer o bem e não faz, como pessoa que se diz servo de Deus, você está pecando. Se você sabe que a sua vida precisa estar nas mãos de Deus para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, para abençoar as pessoas que necessitam, para abençoar aqueles que precisam de Jesus e precisam de ter uma vida melhor, e você não faz, você está pecando.
É o que diz a palavra, não sou eu. Então, o que é fazer o bem? Para a gente voltar lá à minha primeira pergunta. É preciso uma profissão para eu fazer o bem? Não. Para fazer o bem, eu tenho que ter a minha vida integralmente submissa a Cristo. Quando eu entrego a minha vida totalmente, integralmente ao Senhor Jesus, eu vou fazer o bem. Se eu sou um médico, eu vou olhar para aquela pessoa para aquele paciente como uma pessoa e não como uma doença. Se eu sou um arquiteto, eu vou fazer um ambiente para ajudar as pessoas a viverem bem. Se eu sou um engenheiro, eu vou construir prédios que não caiam como muitos prédios caem por aqui, né? Ou como aquele, eu sempre lembro daquele do Rio de Janeiro, né? Que as areias desciam assim. Né? Então, se eu sou um engenheiro, se eu sou um médico, eu vou fazer tudo para fazer o bem. Mas, mais do que isso, se eu sou um cristão verdadeiro, eu vou usar o que eu tenho, usar os meus dons, usar tudo que eu possuo para servir ao Senhor. Seja aqui, através do NASCE, seja através de outras oportunidades que o Senhor me der para eu fazer. É só me colocar na mão de Deus, que Deus vai fazer. Eu digo, Senhor, use a minha vida, que Ele vai usar a sua vida, vai usar o seu dom, aquilo que Ele lhe deu como talento, como profissão, como dom. Deus vai usar e vai abençoar as pessoas, e nós vamos viver um mundo diferente. Pode ser que a gente não mude o Brasil completamente. Até Manfred Grelet, ele faz uma pergunta sobre isso. Ele pergunta como é que os evangélicos crescem tanto no Brasil e a injustiça cresce 3 vezes mais. É a pergunta, né, que Manfred Grelet faz. É porque as pessoas, os evangélicos, os verdadeiros cristãos, não estão tendo as suas vidas integralmente submissas a Cristo. No dia que a Igreja de Cristo integralmente se submeter à vontade de Deus, nós teremos uma sociedade diferente no Brasil. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade à Fabíola. Agradeço a Deus a oportunidade de falar a vocês nesta manhã. Eu sei que Deus te trouxe aqui, porque Ele queria que você ouvisse dEle alguma coisa. Eu sei que tudo que eu disse aqui, nem tudo vai ficar no seu coração. Mas eu oro a Deus para que aquilo que Deus tocar na sua vida nesta manhã, que você possa realmente fazê-lo com amor, com dedicação e com submissão ao Senhor. Amém.